O quanto as pessoas que você convive vão influenciar na capacidade de você parar de fumar. Exatamente. Então fica ligado aqui nesse vídeo que eu vou mostrar para você aqui, ó, tá vendo? Olha só. Esse é um acompanhamento de mais de 32 anos de pessoas que fumavam. Vocês estão olhando esses pontos escuros? Esses pontos escuros são de pessoas que fumam e os claros são pessoas que não fumam. O que nós vamos destacar aqui para vocês? Algo novo? Fica aqui comigo. Bom demais, começando mais um Conexão Científica, esse programa tão importante que traz evidências científicas do que você lê, como você vai ler. Até porque são mais de 500 mil artigos publicados todos os anos. Qual ler, como você vai aplicar, como você vai interpretar, como você vai usar esses artigos científicos. Para você que não me conhece aqui, sou o professor Dr. Sandor Bálsamo, professor PhD, né? Doutor e pós-doutor pela Faculdade de Medicina do UNB de Brasília. E meu grande objetivo aqui é ensinar as pessoas a terem um estilo de vida saudável, principalmente fortalecendo a sua mente, com o estilo de vida que eu chamo de Z5. E além disso, meu grande papel na minha profissão é ensinar os profissionais de educação física a se valorizarem. Por isso, quando eles seguem essa metodologia que a gente sempre fala por aqui, eles se tornam personal faixa preta 10K para viver com liberdade. E a gente está aqui para falar, sabe de quê? De ciência, falar de artigo e valorização. E por que falar sobre cigarro? Quem sabe que é uma doença que vai matando milhares e milhares de pessoas. Né? São milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos. E é muito ruim a gente tá vendo mortes, principalmente por câncer de pulmão. E eu vou trazer para vocês aqui um artigo muito atual, muito relevante, publicado nas melhores revistas do mundo, onde traz justamente que existem mais de 4,5 milhões de mortes, né, por cigarro todos os anos. Esse artigo é um artigo muito conhecido, publicado no New England Journal of Medicine, né, dessa dupla tão importante que é o Christopher e o Fowler. E eles são da Universidade de Harvard. Então, o que esse artigo traz para a gente? Por que entender da teia social, do ecossistema, para valorizar o nosso trabalho como profissional de educação física, como profissional de saúde? Então, fica comigo aqui. Eu sei que você ficou instigado com essa imagem, né? E esse estudo, ele é de um acompanhamento de 1971 até 2003. Exatamente, acompanhou mais de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas ao longo desse período. E o que esse artigo nos traz aqui? Principalmente a dificuldade, né, de acompanhar um estudo tão longo, de tanto tempo, de 32 anos, e o que ele traz para a gente. É um chamado estudo prospectivo, né, um estudo onde eles acompanham as pessoas ao longo do tempo, e nesse processo eles iam percebendo quais eram as mudanças e principalmente a teia. Então, por exemplo, eu, Sandro, era investigado eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã, todas as pessoas ao longo desse tempo acompanhando por tanto tempo. Imagina só que estudo mais minucioso, um dos estudos mais importantes que tem na literatura sobre o aspecto social do cigarro. E o que a gente tem para destacar? A metodologia era acompanhar essas pessoas ao longo do tempo e se eles iam mudando de ecossistema à medida em que eles iam parando de fumar. E o que eles mostraram em relação aos resultados? Resultados bem impactantes que eu vou trazer para vocês aqui. Olha só que bacana. Quando o marido ou a esposa param de fumar, anota aí, existe a possibilidade de 67% dessa pessoa também parar de fumar. É um dado muito relevante, 67%. Quando a gente tem a irmã ou irmão, isso vai diminuir para 25% de chance, mas ainda assim é alto. Olha a importância da família, do ambiente. Quando a gente tem aqui os amigos, 36%, as pessoas param de fumar. Quando o amigo para de fumar, a possibilidade é maior. Amigos do trabalho, 34%. E tem um detalhe também destacado aqui no artigo, é que principalmente as pessoas com maior nível de escolaridade. Então você tem um amigo, por exemplo, que tem maior nível de escolaridade, ele influencia mais ainda as pessoas pararem de fumar. Então o que a gente passa aqui a entender? A introdução do trabalho é falar sobre o fumo, a importância do ecossistema, da teia social, né, da influência das pessoas, e aí vem aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, bate muito bem aqui. A metodologia é um estudo prospectivo que acompanha essas pessoas ao longo do tempo. A metodologia justamente bem conhece, os resultados eu trouxe para vocês aqui. Né? A influência do marido, esposa, 67%, irmão, 25%, amigo, 34%, amigo de trabalho,
amigo 36, amigo de trabalho 34, e a gente percebe claramente a importância desses aspectos. Vocês podem até estar perguntando, mas você só para cigarro? Não, eles têm outros trabalhos com obesidade, tem até sobre felicidade, só que eu não vou trazer isso aqui para vocês. Vamos agora para uma perspectiva que o próprio trabalho traz. Quando a gente vai pensar em qualquer intervenção, a gente pensa numa pessoa, né? Mas Jesus Cristo mesmo tinha 12 discípulos. A importância do que você é fruto do seu meio de fato. Então, nós profissionais de educação física e saúde, eu falo muito isso para a valorização profissional. Quando você está treinando o indivíduo, fazendo treinamento de força, treinamento de cardio, mobilidade, qualquer um, por que você não pergunta para ele como é que está a esposa, como é que está o irmão, como é que está a tia, como é que é o familiar? Então, vale a pena, principalmente pensando em alguns fatores que são muito mais sociais, por exemplo, como obesidade, por exemplo, com o próprio cigarro, com outros aspectos, a depressão também ela pega, viu? Então você começar a ir além. E isso vai aumentar o seu faturamento também. Por quê? Porque você vai entender como é que está o marido, como é que está a esposa, como é que está o filho, como é que está a mãe, como é que está o pai. E hoje, quando a gente atua aqui na metodologia, que vocês vão conhecer mais, né, com a saúde funcional integrativa, com o método SAFE, que a gente certifica os nossos profissionais, a gente fala da média das 5 pessoas. Então, quando uma pessoa chega para mim, eu vou perguntar às outras pessoas que convivem. Então, ela vai estar no meio, as 5 pessoas que ela mais convive. Isso por uma questão prática. Primeiro, eu tenho a possibilidade de saber se o marido apoia ou não essa pessoa nesse projeto. Isso é fundamental para ter um resultado. E além disso, eu posso vender um programa em família. Né? Nós temos casos recentes agora que pessoas venderam programas em família de mais de 10 mil reais. Por quê? Porque a gente está fazendo um trabalho de reeducação para toda a família. E aqui eu tenho uma particularidade, um caso, por exemplo, de uma aluna que ela parou de fumar, onde ela fumava. E o que eu fiz? Eu passei a intervir claramente em como era o dia a dia dela. Aqui nós estamos numa parte prática. Como parar de fumar então, pensando no aspecto social? Eu comecei a descobrir quais horários do dia ela fumava. Então ela fumava de manhã, levava os filhos na escola, e deixava os filhos na escola e fumava. E aí no trabalho ela tinha intervalos, ela fumava. Ela ao almoço fumava, à tarde fumava, depois do cafezinho. À noite sempre jantava, saía da casa dela lá para a varanda, ia fumar. E os filhos viam. E antes de dormir, ela também fumava. E em alguns momentos, o marido estava fumando. E aí, quando ela voltava a fumar, o marido voltava a fumar. Eu falei, por que não faz primeiro uma declaração pública familiar? Porque isso impacta no resultado. A gente já tem evidências sobre isso, né? Das metas claras. Inclusive, o próprio livro Poder do Hábito fala da importância sobre isso. E tem um trabalho muito importante do Oller que mostra sobre essa questão. Quando você bota suas metas claras, né, você tem maior propensão até de 50% de ter resultado. Então, nisso, o que a gente fez? A gente interviu com a saúde funcional aqui com ela. Ela começou a intervir nas horas do dia, fez um compromisso com o marido, né? Então, aí ela, o que ela fazia? Em vez de ela fumar de manhã, ela passou a criar uma distração. Então, mudei o caminho do trabalho dela, falei para ela não levar cigarro nesse horário, e à noite eu comecei a pedir para ela fazer outras coisas. Então, o que mais faz você fumar à noite? Como eu tomo vinho, então diminui o vinho. E o compromisso público em relação aos filhos, e os filhos passaram a cobrar dela também. E o ponto fundamental foi o pacto com o marido. O pacto com o marido. Porque quando o marido passou também a não fumar, os dois juntos passaram a ter mais força. Olha aqui o que o trabalho vem trazer para a gente. 67% de possibilidade. E nós avaliamos ela por meio do check-up da saúde funcional, né? Vocês vão conhecer mais por aqui. E a gente percebeu o grau de ansiedade. E uma das coisas que fazia ela fumar era o ex-marido. Como assim o ex-marido? Ela tinha um canal de WhatsApp com ele, e quando ela falava com ele, ela ficava muito estressada, muito ansiosa, ele sempre colocando ela para baixo. E eu falei para ela, perde esse canal com ele. Se quiser falar contigo, vai por meio dos filhos. Então eu fui realmente tirando todas as causas e falei para ela se fortalecer em relação à família. Comecei a intervir na atividade física diária, aumentando o número de passos, melhorei a capacidade cardiovascular dela, tirei os fatores estressores, né? Esse caso foi interessante, que eu fechei um programa de 12 semanas com essa pessoa, de 6 mil reais na época, nós estamos falando aí já de 7 anos atrás, né? 7 anos atrás, em relação a isso, e ela pôde realmente evoluir. Eu terminei o projeto com ela, depois de um ano, né? Eu lembro que até eu fiz o check-up da saúde funcional com ela, e ela não estava fumando mais. Isso foi tão impactante para ela que ela começou a voltar a yoga
E ela começou a querer ajudar as outras pessoas com o trabalho dela, inspirando ela também. E eu perguntei para ela, e o marido voltou a fumar? Não, estão pedalando, estamos treinando. Os filhos dela também cresceram, né? Ela não queria também ser exemplo para eles de forma negativa. Então, aqui passando por uma terceira parte. O método SAFe, né, que é justamente saúde funcional, né, com equilíbrio mente-corpo, que trabalha de uma forma integrativa, ele tem como premissa a prescrição do ser humano de forma integral. E a gente tem 9 pilares: mente, movimento, alimentação, o sono, o propósito, a respiração, a espiritualidade, né, o ecossistema, a espiritualidade e a natureza. Então, esse pilar aqui, que é o sétimo do ecossistema, a gente valoriza muito ele. Então, a gente avalia isso. Como é que a gente avalia isso? A gente encaminha para essa pessoa, né, um check-up, que é uma avaliação online, e a gente sabe como que está a saúde social dela. Percebeu? Então, quando eu sei como é que está a saúde social dela, eu sei como é que ela está de apoio, como é que ela não tem apoio, como é que ela está em relação a isso no dia a dia dela. Então, exemplo, se eu sei que ela fuma, eu vou mapear as pessoas que estão em volta dela. O marido também fuma, como é que está esse apoio social? Porque às vezes ela quer parar de fumar, às vezes ela quer emagrecer, mas a família não permite. O marido está fumando, a irmã fuma, né? A pessoa quer parar de tomar Coca-Cola, mas todo mundo toma Coca-Cola. Então, notem a importância, nós profissionais de saúde, intervirmos com a parte social. Nós somos sociais, gente, não tem jeito. Nosso cérebro, especificamente, né, deixa eu ver se estou com ele aqui, ele tem uma área específica no nosso cérebro que é chamada ínsula. A ínsula, ela fica justamente nessa parte superior aqui. E o que a ínsula é? Ela é fundamental porque é a parte ligada à empatia, ligada a outra pessoa. Né? Então, esses dias eu estava até com meu filho e falou assim, papai, esses dias eu vi uma pessoa que martelou o dedo e eu senti a dor daquela pessoa. Né? Então, você acaba sentindo o que outra pessoa sente por causa da ínsula. Exatamente. Então, quando uma pessoa vai lá para fora e fuma e fica todo mundo fumando, todo mundo acaba copiando o modelo um do outro. Por quê? Porque a ínsula traz essa conexão empática. Então, você acaba repetindo no piloto automático. E aí você cria um hábito ligado também à dopamina quanto a isso. Então, quando a gente cessa esse processo, né, em que o outro faz, que a gente se torna o outro, igual bocejar. Por que de cada 10 pessoas que bocejam, 7 bocejam? Porque o cérebro ele copia naturalmente o que o outro faz, porque é economia para ele. Ainda mais quando é ligado a um vício. Então, olha o nível de prescrição, olha o nível de intervenção. E aqui o Fowler, né, e o Christopher trazem muito isso para a gente. A importância das teias sociais. Diga com quem andas, direi quem tu és. Você é a média de 5 pessoas que você mais convive. Então eu pergunto para você agora, né, você que está me ouvindo aqui no Spotify, você que está aqui até agora. Primeiro, você não se inscreveu ainda no canal? Você não deu um joinha ainda? Você não entrou aqui? Pelo amor de Deus, esse canal aqui, ele é para trazer para você o que há de melhor em relação a essa prescrição sistêmica, integral, valorizando o profissional de educação física e saúde. Então já segue aqui. E nessa parte final eu faço esse questionamento. Então, você tá satisfeito com a sua profissão? Está satisfeito com o que você está recebendo? Os seus alunos estão tendo resultado? Você está mapeando ele de forma integral e sistêmica? Como é que está o irmão, a mãe, o filho, o pai? Está tendo apoio? Não está tendo apoio? Isso sim é realmente trabalhar com essa nova perspectiva. É a prescrição do futuro. Não tem como. Essa prescrição que eu estou falando de forma integrativa, com a saúde funcional, é a prescrição do futuro. Então, entenda quem é o teu aluno, entenda quem são as 5 pessoas que mais convivem com essa pessoa. A partir disso, o jogo começa a virar. Não tenha dúvida disso. Esse trabalho, e aqui eu vou falar para vocês, ele foi publicado em 2008. Já fazem 15 anos. Então a gente não pode ficar para trás. Isso aqui é atualização. E nós não podemos prescrever igual 20 anos atrás. Nós precisamos prescrever pensando no futuro. Estão junto? Bom demais? Então eu fecho aqui para você se inscrever no canal, acompanhar nossas playlists aqui. Tem várias entrevistas com profissionais, tornaram faixa preta da SK com a gente, certificados pelo Método SAFe. Tem muito conteúdo aqui para vocês. Acompanhem
né, o nosso Conexão Científica, tem a nossa super aula também da saúde funcional, né, também, Personal Faixa Preta 10K, tem muito conteúdo de valor. Então, o seu papel aqui comigo é a gente se comprometer para ir para um próximo nível. Estarmos juntos nessa causa de valorização para a nossa profissão. Então, o mínimo que você pode fazer aqui é se inscrever, ativar o sininho aqui de notificações, estar mais perto para poder aprender mais e aplicar isso primeiro na sua vida, dos seus alunos, e se valorizar. E se você quiser liberdade, faturamento, saúde, a gente está aqui também. E se tornar personal faixa preta 10K será natural. Grande abraço, professores, profissionais, estamos juntos. Não deixem de aplicar isso para vocês. Se quer o artigo também, já tem aqui embaixo toda a descrição dos nossos grupos no Instagram, Dr. Sandoval 5, também para acompanhar no nosso Stories, tem muito conteúdo por lá. Grande abraço, até o próximo Conexão Científica.